Hoje, em continuidade às nossas avaliações dos conflitos existenciais, abrindo-se a possibilidade para negociações assistidas, conciliação, mediação, ou pelo próprio processo judicial como forma de acesso à justiça diante dos conflitos, mas para encontrarmos a melhor porta, o melhor caminho, aí nós temos aqui, através das nossas redes, dos nossos sistemas de comunicação, da nossa proposta no Instagram, no nosso site Direito Social Sistêmico, você pode encontrar aí a nossa proposta para essas outras formas, outros métodos de solução pacífica dos conflitos. E estamos nos reportando aqui, em especial, aos conflitos existenciais, compreendidos como comportamentos perturbadores que se apresentam como testes de resistência para o indivíduo humano. Ou seja, podemos também enxergar o conflito como uma oportunidade de ampliação das nossas capacidades, das nossas potências. Então, hoje vamos conversar sobre a autoconsciência do vazio existencial. A autoconsciência é a conquista realizada pelo self após os primeiros meses da infância, quando surgem os evidentes sinais de que se é uma pessoa e não mais o animal irracional orientado apenas pelo instinto. Então, já nos primeiros meses da infância, nós vemos traços de individualidade no recém-nato, já evidenciando as suas características individuais. E a gente, às vezes, costuma dizer assim, essa criança puxou a tal característica da família, ou a tal antepassado, a tal pessoa da família. São traços da individualidade que já se apresentam. Então, essa formosa concessão de tornar-se consciente, embora as dificuldades iniciais de identificação e os conflitos que surgem durante o processo de crescimento, é uma das mais belas aquisições do ser imortal, quando transitando no corpo, ou seja, na personalidade. É a característica especial do ser humano, que pode raciocinar, compreender o significado dos símbolos, selecionar, por preferência pessoal, aquilo que lhe é apetecível, deixando de lado o desagradável, que pode elaborar esquemas em torno de abstrações, de considerar o ético, o estético, o nobre, diferenciando-os do vulgar, do grosseiro, do indigno. Então, como já enfatizamos, já nos primeiros meses de vida, essas características começam a surgir na individualidade e já manifestas na personalidade. É a autoconsciência, que amplia, sim, os horizontes emocionais e psíquicos do ser, propiciando-lhe a libertação de tudo quanto o junge ao passado, à mãe arbitrária, ao pai negligente, às situações penosas, e aí podemos dizer aos traumas, né?
desde que haja o esforço de aceitação dos novos desafios existenciais. Então, cada nova etapa etária também tem seus novos desafios ou seus desafios próprios. Por exemplo, quando ingressamos na adolescência, enfrentamos desafios que não existiam na infância, na própria aceitação do organismo, que passa por mudanças importantes. E aí alguns têm facilidade de aceitar essas mudanças, outros isso se torna um trauma, por vezes, que vai trazer problemas por toda a existência. Somente nos sonhos se apresentarão os símbolos tormentosos que devem ser trabalhados, à medida que a autoconsciência favoreça o self com a sua realidade e soberania em relação ao ego, que passou a existir a partir do momento do raciocínio, do discernimento entre o ser e o estar. Então, eu estou na atual personalidade de Roberto Ailton, mas o meu ser é muito mais do que a atual personalidade. E aí nós podemos dizer também, na visão sistêmica, que cada um de nós representa toda a nossa ancestralidade, como nos evidenciou o Carl Gustav Jung, falando do inconsciente coletivo, que é também uma outra definição do self. O animal irracional permanecerá jugulado ao instinto, sem a capacidade de distinguir o belo ou expressar-se de maneira coerente. Será interpretado pela mente consciente do ser humano, que lhe entenderá os reflexos condicionados, as necessidades e automatismos, nunca, porém, ele próprio percebendo racionalmente o significado dos símbolos nem dos acontecimentos à sua volta. Nessa perspectiva aqui dos reflexos condicionados, temos as pesquisas do Pavlov, né, sobre os condicionamentos animais, e aí é hoje o recurso usado para treinamentos ou adestramentos de animais domésticos ou a sua domesticação através desses reflexos. Até parece que o animal tem inteligência, tem raciocínio. Não deixa de ser alguns rudimentos de raciocínio, mas não é como o ser humano. Então, esse animal, sem dúvida, está livre dos conflitos, da culpa, do remorso, que são valores aflitivos que acompanham o despertar da autoconsciência e da sua implantação. É o preço, porém, que o ser humano paga pela conquista, produzindo a seleção entre os automatismos da fatalidade biológica de animal no rumo da individualidade consciente. Então, deixamos de agir somente por instintos ou por reflexos condicionados e passamos a agir do ponto de vista moral, com o exercício do livre-arbítrio, o dizer sim ou não, quando queremos dizer sim ou não. E isso de forma consciente, lúcida e livre. Havendo qualquer constrangimento, já deixa de haver a liberdade, que é um direito, uma garantia fundamental. E aí já passamos a ser violados em nossa liberdade. E também precisamos ter essa consciência. É o que se dá muito, por exemplo, que é o que nos levou à elaboração da Lei Maria da Penha, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso, onde o legislador vai dizer que nós estamos violando as liberdades e os direitos do outro. É provável que muitos indivíduos aspirem ao não sofrimento.
que se deriva da autoconsciência, preferindo as noites dormidas longamente, sem sonhos catárticos, representativos dos conflitos que estão sendo eliminados. Então, nós vamos ver aqui que nós podemos optar até por sofrer ou não sofrer. Alguns dizem que a dor é da lei da natureza, mas o sofrimento é opcional. Em consequência, não teriam ideia do seu próprio estado, por falta da consciência, dessa incomparável capacidade de entender e de estabelecer metas. Metas essas que começamos a compreender que existem as metas para a personalidade e as metas da individualidade, por exemplo, metas educacionais, metas sociais, metas espirituais, metas econômicas, e aí vamos observando as duas dimensões do ser, da personalidade e da individualidade. Naturalmente, é também essa conquista que o libertará da ansiedade e das suas tramas, eliminando a culpa, o desprezo de si mesmo, a perda de sentido, o vazio existencial, embora os propicie em determinados estados de desenvolvimento, dando-lhes significado psicológico, alegria de viver e realização planificadora. Não poucos psicólogos e filósofos discordam do conceito do self, afirmando que ele interromperia o contínuo dos animais. E por não se terem provas científicas no momento em que surge e começa a desenvolver-se. Então, só compreendendo a imortalidade da alma ou a sobrevivência à morte, fica mais fácil compreender o self, que é a nossa memória, vamos dizer assim, a memória da vida toda, não a memória somente da existência atual. Então, o self, no entanto, é a incomum capacidade de gerar relacionamentos entre os indivíduos de forma consciente e produtiva, sem os automatismos do instinto, podendo optar por uns em detrimento de outros, em razão de afinidades e de conceitos, de emoções e de sentimentos. Então, a opção de deixarmos de agir de forma inconsciente e autoconscientizarmos-nos das nossas potencialidades para além da vida neurológica, além da vida do cérebro, são as funções mentais estabelecidas pelo Jung, por exemplo, como a intuição, como a inspiração, um desdobramento da compreensão da intuição. É a consciência da individualidade, e não uma faculdade apenas intelectual. Então, temos as faculdades intelectuais e as potencialidades do espírito, do ser. São coisas distintas. Então, sabemos, por exemplo, que um comprometimento neurológico impede a manifestação da intelectualidade, ou pode impedir ou bloquear, mas não as qualidades morais da individualidade. Sem dúvida que se trata do despertar do espírito enclausurado na argamassa celular, diferindo do psiquismo em evolução, no reino animal mais primitivo. Então, veja que o psiquismo, que é dado pelo pensamento, sentimento e energias, isso forma o nosso psiquismo, mas o espírito é muito mais do que isso. As faculdades de, por exemplo, de maior sensibilidade, de maior
capacidade de compreensão, de entendimento, de melhor capacidade de relacionamento entre pessoas, até mesmo da capacidade de compreender as motivações do inimigo que geram compaixão. Isso são atributos do espírito. Então, esse self, quando coerente e saudável, o self saudável é o self que já se apropriou e autotrabalhou, por exemplo, os seus traumas, as suas questões de vinculações com o passado ou de prisões ao passado. Então, recusa-se ao abandono que o indivíduo, em transtorno de comportamento, se permite. Quando o ego encontra-se atormentado e instável. Então, o self é a faculdade de optar, de discernir, que irá trabalhar pela recuperação das suas potências e da sua realidade, avançando para o estágio luminoso. Esse estágio luminoso aqui, destacado da Joana de Anjos, vem lá também do Jung, que usava o estágio luminoso como estado de transcendência, a nossa capacidade de transcender todas as faculdades orgânicas para o exercício de faculdades mais lúcidas, mais conscientes nesse estado luminoso, ou estado, do ponto de vista espírita, por exemplo, seria o estado mediúnico. Assim como em todas as religiões, as nossas potencialidades de comunicação com o divino, com o Espírito Santo, como cada um o deseje ou o compreenda. Então, o objetivo essencial da vida humana é facultar ao ser o desenvolvimento de todas as suas potencialidades adormecidas, o Deus interno. Já a ciência, alguns cientistas, inclusive, mostraram para nós, através do próprio DNA, o DNA de Deus. Não vou me lembrar agora o nome, mas é o DNA divino que cada um de nós traz também para a personalidade. Então, é o Deus interno, tornando pessoa uma individualidade que pensa. Esse processo não é automático, como ocorre com os vegetais, com os seres vegetais e animais, mas depende das escolhas, da lucidez, das aspirações e dos esforços empreendidos, que são resultados das conquistas já conseguidas em existências transatas, em existências passadas. E aí podemos ver que aqui também nos evidencia que o vazio existencial, a falta de sentido, é muitas vezes essa ligação com o passado. Daí a necessidade de autoconsciência e saber que o self pode gerenciar, interferir e modificar o estado do ego, o estado atual de consciência. A infância humana é mais longa entre todos os seres conhecidos, exatamente para permitir-lhe recursos de desenvolvimento para o self alcançar a sua plenitude, porque cada pessoa é uma identidade especial, com grandezas e pequenezes que se caracterizam como uma história muito própria, nunca havendo iguais, mesmo quando se trate de gêmeos, duplos ou quíntuplos. Então, quanto mais tempo o ser está numa determinada existência, as experiências proporcionadas pelo ego podem gerar lucidez para o self, exatamente pelas experiências vivenciadas. Então, cada qual estagia em um nível de autoconsciência, que ele define a idade espiritual, o progresso alcançado. É daí também que vem que certas pessoas são mais resilientes às dores e às dificuldades que a vida apresenta,
em suas mais variadas formas. Então, ser mais maduro, a individualidade mais amadurecida, com mais experiências vividas, consegue lidar melhor com esses reveses, com essas transformações que a vida exige de cada um de nós, como oportunidade para o nosso crescimento. Nesse claustro divino, a autoconsciência, a pessoa vê-se de maneira única, jamais igualada por quem quer que seja do mundo exterior. É impositivo da autoconsciência o amadurecimento psicológico mediante realizações internas e externas, contínuas, superando dificuldades e acumulando valores transcendentes que impulsionam para níveis cada vez mais amplos e elevados. Aqui destacamos também que esses valores transcendentes têm começado a tomar forma, do ponto de vista da ciência, agora mais sobre uma nova força, uma nova onda da psicologia, que é a psicologia transpessoal, que aprofunda a observação dos fenômenos de transcendência. Então, aqui a Joana de Anjos nos apresenta essa psicologia transpessoal, que estão salientada aqui em vários dos seus livros da coleção psicológica. E aí em consonância com as ciências psicológicas dessa nova onda da psicologia, que é a psicologia transpessoal, ou também que analisa com maior profundidade os fenômenos de transcendência. Por isso, que no estágio de autoconsciência não se pode vivenciar estados vazios, manter vácuos interiores, perdendo o endereço da meta e entregando-se à ansiedade perturbadora, ao estresse devastador, ao desinteresse contumaz. Então, todas essas são circunstâncias que podem nos induzir ao vazio existencial e que o autodescobrimento, a autoconscientização do self vai eliminando. Então, se algum membro do corpo físico não é acionado, tende ao atrofiamento. Tudo no ser vivente exige ação, movimento e esforço, que mais o fortalece para o desempenho da finalidade para o qual foi criado. Então, como diriam os chineses lá no I Ching, a transformação é uma constante. Então, nós vamos ver que o I Ching, que é multimilenar, quer dizer, um livro já com mais de 5.000 anos, já falava dessa necessidade do progresso humano, do ser, através das transformações. Assim também, nos padrões psicológicos da autoconsciência, a pessoa deve descobrir a finalidade de sua existência e como alcançar o objetivo de ser feliz, superando os conflitos ou tratando-os, vivendo de maneira clara e sem culpa, usufruindo dos dons da existência e aperfeiçoando-se sempre. Aqui, hoje, também, a psicologia, assim como a área de recursos humanos, começa a indicar que a felicidade também indica que nós estamos no caminho certo quando você tem prazer no trabalho que você executa, nas atividades que você desenvolve, mesmo nas atividades profissionais. Então, podemos imaginar por essa via, claro que é uma análise individual, cada caso é um caso, mas podemos começar a supor que se eu estou infeliz no meu trabalho, pelo exercício profissional, por exemplo, ou com as condições de vida que eu estou vivendo, podemos dizer que eu estou fora das minhas metas e objetivos traçados pelo self. E aí o ego vai estar infeliz e insatisfeito. Então, quando se adquire autoconsciência, ou seja, realizando-se
a identificação entre o self e o ego, torna-se impossível preencher os espaços afligentes do mundo interior, nunca se atirando ao desprezo, ao abandono de si mesmo, à vacuidade. Então, essa harmonia entre o self e o ego é o indicativo de que estamos no caminho. Mas é preciso você observar como é que você está lidando com os seus conflitos existenciais. Se são para você oportunidade de aprendizado ou oportunidade de sofrimento, de um contínuo reclamar da vida e dos outros, ao invés de observar os seus próprios conflitos. Então, nos colocamos aqui à disposição para melhores interações sobre os conflitos existenciais, sobre o vazio existencial. Se você quiser fazer alguma contribuição, algum questionamento, quem sabe tenhamos condições de ajudar ou de clarear. Mas estamos aí à sua disposição através dos nossos contatos pelas nossas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo site, pelo Instagram, pelo YouTube. Então, estamos aí, ou no nosso próprio endereço físico, no nosso escritório de Direito Social Sistêmico. Paz e serenidade para o seu dia, para